Eminentíssimo senhor cardeal Dom Raimundo Damasceno, queridos arautos do Evangelho, irmãos e irmãs, digitus Dei hic est. Aqui se encontra o dedo de Deus. Há mais de 20 anos atrás, no dia 15 de junho de 2005, na Basílica do Carmo, em São Paulo, ordenavam-se os primeiros sacerdotes arautos do Evangelho, entre eles o saudoso fundador, Monsenhor João Clá, de venerada memória. Cumpria-se assim um sonho acalentado pelo fundador. Na ocasião, um sacerdote redentorista, trabalhando na então Congregação para o Clero, teve a fortuna de participar do grupo de canonistas vaticanos que estudou atentamente a audaz proposta e encontrou as possíveis soluções canônicas que possibilitaram ao querido e sempre venerado Santo Padre João Paulo II atender aos anseios do fundador dos arautos do Evangelho, que via no ministério conferido a seus filhos a possibilidade de irradiar em todo o mundo o carisma de anunciadores do Evangelho, que ele desejava infundir na família que, inspirado por Deus, ele fundara. Digitus Dei hic est. Foi o início de uma série ininterrupta, ao longo dos anos, de ordenações diaconais e sacerdotais, com as quais a providência divina enriquecia a família dos arautos do Evangelho, possibilitando uma fervorosa e autêntica nova evangelização, não somente no Brasil, mas também em muitos países do mundo. Fidelidade ao que a Igreja propunha como ideal para a formação sacerdotal. Extremo cuidado com a formação intelectual e teológica de seus seminaristas. Sólida vivência espiritual e vivo empenho apostólico dos futuros diáconos e presbíteros foram, durante os anos a seguir, o empenho da Sociedade Clerical Virgo Flos Carmeli, oferecendo à Igreja levas sucessivas de diáconos e presbíteros segundo o coração de Cristo. Digitus Dei hic est. Por misteriosa graça divina, o então sacerdote redentorista, que assessorou São João Paulo II para a ordenação dos primeiros arautos, hoje, ancião profético e arcebispo militar, tem a alegria e a honra de ordenar diáconos transitórios em vista da ordenação presbiteral a esses 31 arautos do Evangelho, após um longo período de provas e sofrimentos, que tiveram como resultado o sólido amadurecimento de sua vocação e a certeza de sua fidelidade a toda prova, a Cristo e a sua Santa Igreja. A liturgia da palavra neste dia nos fala da ressurreição do Senhor e da reação de seus discípulos, que vai da incredulidade inicial à profissão de fé autêntica e destemida. O Evangelho nos relata a série de aparições do ressuscitado, a Maria Madalena, a primeira testemunha, que inicialmente o confundiu com o jardineiro, mas que depois abriu o seu coração com o expressivo Rabuni, mestre. Há 2 discípulos a caminho de Emaús, que só o reconheceram na fração do pão. E por fim, aos 11 discípulos, repreendidos por sua falta de fé. Repreendeu-os por causa da falta de fé. Mas a todos eles, o Senhor glorioso deixou um mandato: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho
a toda criatura. A todos transformou-os em pregoeiros e arautos do Evangelho. A missão, porém, não é fácil. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta a saga dos primeiros cristãos. Pedro e João foram perseguidos pelos chefes dos sacerdotes e anciãos por causa da cura do cego e do anúncio do nome de Jesus. Quiseram proibi-los de pregar o Evangelho, ameaçando-os severamente. Mas a resposta de Pedro é firme. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Anunciar a Cristo é missão divina. Permitam-me agora dirigir-me aos que vão ser ordenados diáconos. Queridos filhos, estejam atentos à exortação do apóstolo Paulo na segunda leitura. Por misericórdia, fomos revestidos de tal ministério. Portanto, não percam a coragem. Receberão o ministério do serviço, da diaconia de Cristo servo. Recebendo esse ministério, os senhores devem se identificar com ele, que não veio para ser servido, mas para servir. Hajam como Paulo. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamo-nos como vossos servos, por causa de Jesus. Servos do ministério da palavra, anunciando o evangelho de Jesus a toda criatura. Servos do ministério da caridade, sendo o coração do bom pastor junto aos mais desvalidos e abandonados. Servos do culto a Deus, prestando sua ajuda valiosa aos sacerdotes, na celebração da Sagrada Eucaristia e na confecção dos demais sacramentos. O diaconado que os senhores receberão será temporário e constituirá a sua última preparação para o sacerdócio católico na ordem do presbiterado que um dia receberão. Mas seja esse período vivido intensamente, sem concessões. Só é capaz de pastorear em nome de Cristo quem aprendeu com ele a servir incondicionalmente os seus irmãos, na humildade do dom de si. Tenham como máxima de vida a célebre estrofe de Santa Teresinha do Menino Jesus, em uma de suas poesias, a poesia 54. Amar é tudo doar, é doar a si mesmo. Passemos ao eloquente rito da ordenação diaconal, onde símbolos e palavras, gestos e orações falam da misericórdia divina que escolhe homens fracos e pecadores, limitados em suas capacidades humanas, para fortalecê-los com o Espírito de Cristo e assinalá-los com o selo do Espírito Santo, tornando-os capazes de agir em nome e na pessoa do Cristo, servo e bom pastor. Digitus Dei, hic est. Amém.